Você já deve ter ouvido falar que o Tesouro IPCA pode dar prejuízo num cenário de inflação alta. Muita gente fala isso, analista, jornalista, youtuber, o pessoal repete tanto isso aí, mas ninguém checa a matemática. Bom, eu chequei. E não é verdade. Com as condições de hoje, o rendimento pode até diminuir. Quanto maior a inflação, menor no rendimento. Isso é verdade. Mas chega um ponto que não faz mais diferença. Ela nunca vai para baixo de zero. O rendimento real nunca vai ser negativo. Ou seja, você sempre vai resgatar o que você aplicou, corrigido pela inflação, mais alguma coisinha. Nunca menos. Bom, esse assunto pode ser um pouco complicado, então eu vou começar explicando por que as pessoas entendem que você pode ter o prejuízo, né? Em que cenário isso é possível, porque isso é possível em alguns cenários, só não é possível em nenhum cenário real, né? Mas no cenário que eles usam é possível. Vamos entender por que isso acontece e depois eu mostro para vocês por que isso é impossível, né, no caso do que a gente tem hoje no Tesouro. Bom, o que acontece é o seguinte, o título IPCA+, ele vai pagar sempre a variação da inflação, medida pelo IPCA, ele corrige pelo IPCA e daí aplica uma taxa em cima disso. O que acontece é que o medo das pessoas é que o imposto de renda, ele é cobrado em cima de todo o ganho, em cima do ganho que você teve com a taxa, mas em cima da inflação também, porque o governo considera a inflação como sendo gasto. Qual é que é o medo da pessoa? Se a mordida do imposto for maior do que o ganho real, né, a mordida do imposto vai pegar a inflação também. E aí você vai ter um rendimento negativo. Então, só para supor aqui um exemplo para vocês, tá? Se a taxa de juros é 6% e a inflação é 5%, você vai ter lá, você multiplica as duas, você vai ter lá 11, alguma coisa, e o imposto é 15%. Então você ainda vai ter uma rentabilidade, né? Ainda vai sobrar bastante. Agora, e se, por exemplo, a taxa é 6%, mas a inflação é 100%? Aí você tira o 15% de imposto, e aí? Aí vai ficar negativo, né? Porque a mordida do imposto vai morder o rendimento real e vai morder a inflação também. Aí, você falou que isso era impossível, agora você mostrou como isso acontece. Qual é que é o problema? Bom, a matemática, como qualquer ciência numérica, ela pode ser usada do jeito que você quiser para comprovar qualquer coisa. E o problema desse raciocínio é que ele tem alguns erros básicos. Primeiro erro básico, não existe título do Tesouro IPCA que vence em 1 ano. O mínimo que a gente tem hoje é 4 anos e é muito raro você ter títulos com menos de 4 anos. Você pode comprar no mercado secundário e tal, mas as pessoas normais não fazem isso, né? Eu tô falando aqui de Tesouro Direto. Se você comprar no mercado secundário um título lá que falta 1 mês para vencer e acontecer uma hiperinflação em 1 mês, você vai ter prejuízo, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui de coisas normais lá, o que tem disponível no Tesouro Direto. Hoje o que a gente tem mais curto é 4 anos. Então esse é um erro no cálculo das pessoas. Porque não existe esse imposto cobrado ano a ano. Você não paga 15% todo ano. Você paga o imposto lá no final. Esse é o primeiro erro, né, nesse raciocínio. O segundo erro é que a gente fala IPCA mais a taxa. Porque é o nome do título, né, IPCA mais. Mas na verdade, você não tem que somar o IPCA com a taxa. Você multiplica, as duas coisas se multiplicam. Você atualiza o preço, o que você investiu pelo IPCA e multiplica pela taxa. Então, se você juntar essas duas coisas, você vai ver que na maioria dos cenários é impossível você ter prejuízo, esse tipo de prejuízo pelo menos, né, com o Tesouro IPCA. Agora, eu sei que essa explicação fica um pouco confusa, então eu queria mostrar para vocês, na prática, como é que isso aí acontece. Eu até fiz uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês podem baixar ela aí e brincar. É só uma tabelinha simples com os exemplos que eu vou dar aqui, e vocês podem ficar brincando, mudando lá as variáveis e vendo o que acontece, como é que é possível ou impossível você ter prejuízo com o Tesouro IPCA. Então, eu peguei o Tesouro IPCA 2026 porque ele é o mais curto. Então, ele, teoricamente, assim, ele é o mais difícil, né? Sempre quanto menor o prazo, mais a inflação faz diferença, vamos dizer assim. Se eu pegar um muito longo, nunca ele vai perder da inflação. Mas vamos pegar aqui o mais curto, que é o Tesouro IPCA 2026, e vamos fazer as contas, tá? Então, vou montar aqui uma tabela para vocês. Suponhamos que a taxa é de 6%, e a inflação é de 5%, que é mais ou menos o que a gente tinha, né? Hoje a inflação está um pouco maior, tá? Mas ninguém acha que essa inflação vai ficar assim por muito tempo. E sim, se ficar também não faz diferença, a gente vai fazer várias contas aqui. A gente precisa calcular quanto é que vai ser o valor bruto de uma aplicação de, vamos supor, R$1.000. Para a gente calcular, a gente tem que usar essa fórmula aqui, que é basicamente a fórmula do juro composto, tá? A única diferença é que você tem duas taxas aí dentro. Então você tem 1.000, que é a aplicação inicial, vezes, aí você tem que abrir, né, 2 parênteses ali dentro. 1 mais 6%, né, ou 1 mais 0,06, eu deixei o 6% mesmo, que é a taxa, vezes 1 mais 5%, que é a inflação.
Tudo isso você tem que elevar ao tempo. O tempo é 4, né? Porque a gente está pensando aqui em 4 anos. Coincidentemente, o título vence lá em agosto mesmo, né? Então, 4 anos vai dar mais ou menos 4 anos certinho essa conta nossa aqui. Você vai chegar num resultado... se você ficou com dúvida nessa conta, você pode estudar a fórmula do juro composto, que isso aqui é a fórmula do juro composto, tá? A única diferença é que no lugar ali da taxa, a gente tem duas taxas, então você tem que multiplicar as duas. Mas é a mesma coisa, os matemáticos, os engenheiros aí de plantão, por favor, me corrijam se estiver errado. A gente vai chegar num valor bruto de R$ 1.534. Então, esse título vai ter no final esse valor bruto, mas a gente precisa tirar o imposto, né? Como é que a gente calcula o imposto? É simples. O título rendeu, né, 534, certo? Ele era 1.000, ele foi para 534, então você só precisa calcular 15% disso, que vai dar mais ou menos R$ 80. Você subtrai isso aí do bruto, né, tira o imposto do bruto, você vai chegar no líquido lá de R$ 1.454. Bom, isso é o que você tem hoje. Agora você tem que pensar o seguinte, o que você teria, né, atualizando aquele valor inicial pela inflação? Porque rentabilidade real, a gente calcula assim, o valor que eu apliquei atualizado pela inflação, embaixo, e em cima o valor que eu realmente tenho. Você divide um pelo outro e vê quanto é que isso aí vai dar. Bom, para calcular isso aí, é uma fórmula parecida também, é a mesma fórmula do juro composto, só que você coloca só a inflação ali, né? Então você vai botar, essa fórmula aqui é 1.000 vezes, né? Dentro do parêntese, 1 mais 5% elevado à quarta. Essa é a fórmula para você atualizar o capital. E você vai chegar num valor aí de 1.215. Então, o que R$ 1.000 comprava 4 anos atrás, né? Hoje, ou melhor, o que R$ 1.000 compra hoje, né? Supondo que a inflação seja essa, daqui a 4 anos você vai precisar de R$ 1.215 para comprar. Mas no final você conseguiu 1.454 com a aplicação. Ou seja, você ainda assim teve um lucro, né, real, de mais de R$ 200. Se você fizer a divisão, dividir um pelo outro, você vai chegar no valor de 1,197, e esse que está depois da vírgula é o que você ganhou em percentual, então 19,7% mais ou menos de lucro. Isso não é por ano, tá? Isso é nos 4 anos. Nos 4 anos você ganhou quase 20%. Seu dinheiro aumentou realmente 20%. Tá bom. Bom, mas com 5% isso aí ficou muito fácil. Agora eu vou fazer para outros valores, não vou ficar explicando fórmula por fórmula, vocês podem corrigir a minha conta, podem conferir, por favor. Se a taxa for 6%, mesma coisa, sempre vai usar essa taxa, mas a inflação for 100%, que é uma inflação altíssima, absurdamente alta, a gente faz aquela conta ali, a gente vai achar o valor bruto que a gente vai ter, vai ser de R$ 20.200 aproximadamente. Fala, pô, 1.000 virou 20 mil. Não adianta nada, né? Porque a inflação comeu. Aí o imposto de renda, mesma coisa, a gente calcula quanto foi o lucro bruto, né? Tira 15%. Vai ser de R$ 2.879. Ou seja, o líquido vai ser 17.319. A aplicação corrigida, né? Se aplicou 1.000 com uma inflação de 100% ao ano, vai dar 16 mil, né? Ela dobra a cada ano, né? Então vai 2, 4, 8, 16. Então ela fica 16 mil. R$ 1.000 corrigido dá 16 mil. Mais líquido você conseguiu 17.319. Ou seja, você ainda conseguiu um rendimento real, porque você tem mais dinheiro do que o valor que você tinha, né? Corrigido pela inflação. Isso dá um retorno aí, se você dividir um pelo outro e tal, vai dar 8,2%. Quer dizer, ainda assim é um retorno. É um retorno baixo? Sim, eu falei para vocês. Quanto maior a inflação, menor o retorno, né? Mas esse retorno nunca vai chegar a zero, vocês vão ver, porque agora eu vou exagerar. Vamos supor uma inflação de 1.000%. E só para vocês entenderem o conceito, a inflação da Venezuela hoje é mais ou menos 700%. Estou falando de uma inflação assim, maior que a da Venezuela, 1.000%. Os números até param de fazer sentido, porque eles ficam grandes demais nessa altura do campeonato. Mas vamos lá. Aplicando a nossa formulinha ali, rendendo só 6%, tá, gente? É 6% de taxa e 1.000% de inflação. Você vai chegar no final do período com 18 milhões, alguma coisa lá. De imposto de renda, você vai pagar 2,700 e poucos milhões. O líquido vai ser 15 milhões 700 e pouco. Agora, o valor inicial corrigido pela inflação vai ser 14 milhões 600 e pouco. Então, quer dizer, mesmo com uma inflação de 1.000%, que é uma hiperinflação enorme, né, muito grande, você ainda assim teve um lucro nos 4 anos, um lucro real, de 7,3% aproximadamente. Quer dizer, não ficou negativo. Só com isso aqui, você já devia estar convencido de que não dá para perder dinheiro com o Tesouro IPCA dessa maneira. Pode ter outros riscos, claro, existem outros riscos, mas esse risco aí é falso, né? E é só você parar para pensar que a taxa de juros lá é 6%,
mas ela é 6 no primeiro ano, depois tem mais 6 no segundo ano, mais 6 no terceiro ano, depois mais 6 no quarto ano. Quer dizer, ela vai multiplicando várias vezes. E o 15% de imposto é uma vez só lá no final. Então não tem como ele ser maior do que essa taxa que você foi acumulando durante 4 anos, né? Teria como ele ser maior se a taxa fosse bem menor, né? Para 4 anos, eu até fiz a conta, é algo em torno ali de 4,1%. Se a taxa fosse menor que 4,1%, existiria a possibilidade, uma hiperinflação, de você terminar com rendimento real zero, né? Aí para baixo disso poderia terminar negativo. Mas enfim, isso é uma viagem muito louca, é muito raro esse título dar menos de 4%, acontece, tá? Mas como eu falei, hoje é absolutamente impossível você perder dinheiro dessa forma. E, bom, para quem gosta um pouquinho mais de matemática, vamos continuar, porque é interessante, eu acho, mostrar para vocês um pouquinho mais de como é que é a base, né, como é que é feito o cálculo. Se você estudou engenharia, matemática, física, sei lá, conhece um pouquinho, acho que dá para a gente continuar. A fórmula que a gente tem da rentabilidade, né, basicamente, é essa que eu vou colocar aqui para vocês. O que está aí dentro, primeiro, é aquela fórmula do rendimento, do valor bruto, né, que é 1.000 vezes 1 mais 6%, vezes 1 mais I, aí eu coloquei o I de inflação, né, elevado à quarta. Aí, para tirar o imposto, você tem que tirar o valor inicial, multiplicar por 0,85, né, que você tira 15%, e depois somar de volta o valor inicial lá. Esse é o valor líquido. Então, a fórmula que está na parte de cima ali é de quanto você vai ter líquido. A fórmula que está embaixo, né, embaixo no denominador ali, é basicamente o valor atualizado pela inflação. Então, é 1.000 vezes 1 mais a inflação elevado à quarta, nesse caso. Você pode brincar com essa fórmula aqui para ficar, né, encontrando o que você quiser. Bom, vocês aí, engenheiros de plantão, como é que a gente faz para calcular o valor mínimo de rentabilidade que a gente vai ter? É simples. A gente tem que calcular o limite desse negócio com a inflação indo para infinito. Ah, legal. Pô, o pessoal talvez tenha boiado um pouco aí, mas não me deixem mentir aqui. Esse valor vai dar alguma coisa perto de 1,073, eu fiz a conta. Então, a rentabilidade sua nunca vai ser menor que 7,3%. Né? A rentabilidade dos 4 anos, tá? Não estou falando ano a ano, estou falando no total. Essa rentabilidade real nunca vai ser menor, porque isso é considerando a inflação indo para infinito. Por quê? A rentabilidade ela vai diminuindo conforme a inflação vai aumentando, só que chega uma hora que ela fica assim, ó. E aí ela vai para o infinito, mais ou menos aí em 7,3%. Né? O resultado desse limite vai dar 1,073, que a forma de interpretar isso aí é que a rentabilidade, quando a inflação é infinita, é 7,3%. Para esse cenário aqui. Tá? Agora, se o título tem 1 ano de vencimento, aí essa conta não vale, porque aí não vai ser elevada à quarta, vai ser elevada à primeira e tal. Mas não existe isso aí. Qualquer cenário real de tesouro direto funciona com 4 anos ali no Tesouro IPCA. Não sei se existe com menos de 4 anos, às vezes, né? Eu não sei se eles vão tirar, por exemplo, o Tesouro IPCA 2026 agora e colocar outro. Mas, de qualquer forma, para 4 anos, hoje, é absolutamente impossível você perder dinheiro com o Tesouro IPCA. Desculpa pelo exagero aí na matemática. Mas o que eu queria concluir desse capítulo é o seguinte. Cuidado com a matemática. A matemática é muito fácil eu falar qualquer coisa aqui e jogar para cima de vocês e parecer que eu tenho razão, né? Como eu fiz no começo do vídeo, mostrei, né, como é que é possível perder dinheiro, mas na verdade não é. Então, muito cuidado com a matemática. As pessoas fazem isso por não saber mesmo, não é por maldade, tá? Ninguém faz isso aí porque eu quero enganar os meus seguidores. Ninguém faz isso aí. Às vezes eu cometo erros aqui também e é sem querer, né? Mas muito cuidado com a matemática. Ela nos engana e novamente, isso não significa que o Tesouro IPCA não tem risco ou que um CDB IPCA não tem risco. Não é isso. É que esse risco é falso. Esse risco não existe, a matemática não permite esse risco. Podem existir outros riscos, né? O governo pode resolver não pagar, a moeda pode ir pro saco. Num cenário de hiperinflação mesmo, cá entre nós, né, gente? A última coisa que a gente vai se preocupar é que o rendimento do Tesouro, provavelmente todo mundo vai perder tudo mesmo, né? Mas a questão é que não importa o quão alto esteja a inflação, né? Uma inflação aí meio fora de controle, mas que não seja hiperinflação, não vai gerar um default dos títulos e você também não vai ter prejuízo porque você comprou, porque a taxa que você vai ganhando vai acumulando ano a ano e o imposto só cai uma vez lá no final. Bom, esse assunto é meio complicado. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente tenta explicar, qualquer coisa eu faço outro vídeo explicando. Juro composto é uma coisa que às vezes confunde a cabeça da gente, né? A gente não está acostumado a pensar em números que crescem tão rápido assim. Então, deixa aqui caso tenha ficado qualquer dúvida. Olhem a planilha, que eu deixei o link para vocês também na descrição. E a gente se vê semana que vem. Até lá!